Olá, boa noite mais uma vez, aqui terça à noite, mais uma terça à noite, hoje dia 10 de novembro, aqui desde Trajoso, Cascais, aqui neste cantinho abençoado aqui da Europa. Cá estamos nós, trazendo também uma meditação, uma palavra de Deus para cada um, e nesta noite conosco temos o pastor Paulo Damas, que está servindo a Deus conosco aqui em Trajoso, nomeadamente aqui na área de toda esta área, mas particularmente também muito especial com a responsabilidade de Oeiras. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite. Boa noite a todos também, aqueles que estão a assistir pela internet. É verdade, é um prazer ter nesta noite este companheiro que já está connosco 3 anos, não é, Paulo? 3 anos que estás na equipa AD Trajoso. Sim, há cerca de 3 anos e pouco, sim. Servindo com a missionária Elisete, e tem sido uma bênção este tempo em que temos estado juntos. O trabalho de Deus é um trabalho muito especial ali na comunidade de Oeiras, uma comunidade multiétnica, multicultural, internacional, podemos dizer assim. E é sempre uma alegria de que quando podemos estar com os nossos queridos irmãos, é uma festa, é uma alegria, ali aquela congregação de Oeiras. E o Paulo tem sido uma grande bênção, um grande reforço para a nossa equipa ministerial, desde que o Paulo tem estado. A Paulo e o Elisete têm entrado para a equipa aqui do Ministério Trajoso, têm sido bastante relevantes na sua ação, no seu ministério. Desde já, Paulo, muito obrigado pela colaboração. Claro, não estás a trabalhar para mim, eu faço parte da equipa simplesmente como coordenador, pastor, presidente, mas hoje, como obreiros, hoje estamos aqui, amanhã estamos acolá, e é assim a obra de Deus, não é? Mas o que é interessante é que temos hoje uma equipa extraordinária e pouco a pouco vamos também passando por aqui pelo programa. E nesta noite nós queríamos falar um bocadinho também na palavra de Deus. E antes disso, olha, vamos conhecer um bocadinho do Paulo, ok? Vamos conhecer um bocadinho quem é o Paulo, qual é a sua história de vida. Paulo, como é que é? Nasceste num lar cristão, num lar não evangélico? Como é que foi a tua vida? Sim, nasci num lar cristão, sim. O meu pai sempre foi bastante firme da fé. A minha mãe, sim, de vez em quando também, e também está, também congrega. Mas, acima de tudo, o meu pai foi uma pessoa muito importante no meu historial de vida, porque sempre foi uma pessoa muito ponderada, muito calma, e um homem de Deus, diácono na Assembleia de Deus de Sete Rios. Portanto, sempre foi para mim um grande exemplo. Fiquei a saber que eras um grande adepto de União de Leiria. Conta-me lá um bocadinho essa história. A história, eu era chamado fenómeno de Leiria. E o fenómeno de Leiria porquê? Por causa que eu sou lisboeta e sou nascido e criado em Lisboa, mas comecei a desenvolver uma afinidade pelo clube da União Desportiva de Leiria. E durante algum tempo fui sócio mesmo, e sócio da CLAC também, frente Leiria, e ia para Leiria e as pessoas perguntavam: mas o que é que tu estás aqui a fazer? Olha, eu criei uma afinidade pelo clube, acima de tudo pelos jogadores que na altura que existiam no clube, que tinham realmente o amor à camisola. Eram jogadores de facto que amavam a camisola. Ainda me lembro de uma das figuras que mais gostava na equipa da União de Leiria, que era o Luís Bilbo, que era um lateral direito, capitão de equipa, e que durante muitos anos ficou na equipa, e eu admirava bastante. E eu, por acaso, fui desenvolvendo uma afinidade pelo clube, que hoje acabou por se esvair essa afinidade, mas fui bastante... para além da costela verde, também uma costela branca, não é? É verdade, é verdade. É verdade, Sim, o senhor, Sporting também é o meu outro escolhido. Olha, o teu percurso de igreja foi sempre constante na igreja, ou tiveste algum período que as coisas não estavam assim tão bem? Não foi constante. Desde sempre eu me revejo com a igreja, com a Assembleia de Deus e com a igreja evangélica, mas aos 14 anos de idade houve algumas situações complicadas e eu desviei-me da fé e comecei a entrar pelo campo do alcoolismo aos 14 anos de idade. Por incrível que pareça, comecei a beber bastante, comecei a ter atitudes menos próprias
e entrei também pelo campo do tabaco e de outras coisas que eu prefiro guardar para mim, mas Claro. são coisas que eu desviei de facto dos caminhos do Senhor e só regressei aos 23, dos 14 aos 23. Apesar disso, sempre lá estava pela igreja, sempre andava por ali. E chegou um ponto em que eu sentia tanta vergonha dos meus atos que procurava até outras igrejas ou outros locais de culto onde não me conheciam. Ainda me lembro de ir à Assembleia de Deus de Benfica, do pastor António Gonçalves, quando eles não me conheciam lá e eu apenas ia, assistia ao culto no fim, porque eu já tinha alguma vergonha de poder estar na minha congregação local, na Assembleia de Deus de Sete Rios, então às vezes procurava até outros pontos e outros cultos para que ninguém me conhecesse e ninguém me visse. Então, eu tive uma... No fundo, havia um vazio que precisava ser preenchido e reconhecias que era na igreja, era em Deus. Sem dúvida. Eu tentei preencher o vazio de variadíssimas formas. E, acima de tudo, com o materialismo, com a compra e adquirir bens. Mas ao adquirir bens, naquele momento da compra, eu até havia uma certa realização, mas logo a seguir eu senti um vazio enorme. Procurei em várias formas, no futebol também, como estávamos a falar, e nada contra o futebol, mas procurei também preencher esse vazio e eu não encontrei a paz que eu tanto procurava. Não encontrava. E sentia-me deprimido e comecei até a ter pensamentos negativos quanto à minha própria vida. Mas depois encontrei Jesus e tudo mudou, de facto. Graças a Deus. Depois de algum tempo também servindo na igreja local, recebeste uma chamada de Deus e foste ao Instituto Bíblico. Isso mesmo. Eu tinha, portanto, aos 23 anos, eu voltei para Cristo, fui batizado em 2007 e em 2007 eu comecei a servir. O pastor Juvenal Comento e o pastor Pedro Figueiredo sempre me davam algumas responsabilidades e eu fui agarrando tudo aquilo que me diziam para fazer. E em 2010 casei com a minha esposa, Elisete, ela é angolana, e foi extraordinário conhecê-la também. Já há muito tempo ela estava na igreja e nós não nos víamos um ao outro. Mas depois as coisas surgiram, casei em 2010 e em 2012, depois de servir desde 2007 a 2012, cerca de 5 anos de serviço, eu fui ter com o pastor Paulo Veiga, na altura já era o meu pastor, e eu fui ter com ele e disse-lhe: pastor, eu estou a sentir uma chamada, uma vocação, vida de Deus, mas eu esperava que ele me dissesse para esperar, e vamos orar, e vamos... Não, ele disse-me para avançar, e eu fiquei... Ok, vamos lá. Então, em 2012, avancei para o Instituto Bíblico, sim, para o seminário. É isso, graças a Deus, e concluíste, e já serviste o Senhor também no Coço, ali em Coruche, não é? Isso mesmo. O primeiro convite que me foi endereçado foi pelo pastor Leopoldino Neto, que fez-me o convite para Coruche, e então servi na missão do Coço. Fui ali missionário durante 2 anos e foi um tempo extraordinário, muito bom. Fantástico. E agradeço desde já também ao pastor Leopoldino e a todos aqueles que estiveram ali em Coruche, mais propriamente também no Coço. É verdade. Uma coisa que eu noto em ti, e o afinco que tu tens, és um homem que gosta de estudar e de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, não é? És um apaixonado pela Bíblia, podemos dizer assim, não é? Sim, a paixão, a ideia de crescer e de conhecer a palavra a fundo. Isto é, a palavra é de facto o manual de instruções do ser humano. E para nós podermos crescer e desenvolver na fé e podermos crescer até na vida, nesta escola de vida, nós precisamos de facto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para podermos desenvolver e fazer o nosso melhor. E eu gosto sim da palavra de Deus e gosto, acima de tudo, de estudá-la sistematicamente, fazer longos estudos, e até aqui em Oeiras é muito comum eu fazer isso, principalmente na quinta e no domingo. Na quinta-feira faço os livros capítulo por capítulo e no domingo aproveito algum discipulado, algum currículo para segui-lo no domingo, e na quinta-feira
faço capítulo por capítulo. É isso, é esse estudo sistemático. É isso, é muito bom. Olha, Paulo, conta-nos um pouquinho. Tu és um homem que ama a Bíblia, és um apaixonado pela palavra de Deus, que estuda. Conta-nos um bocadinho como é que a Bíblia chegou até nós. A Bíblia chegou há cerca de 3.500 anos atrás, mais ou menos. Há 3.500 anos atrás, o que aconteceu é que Deus, o autor da palavra de Deus, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu inspirar autores, isto é, escritores da Bíblia Sagrada. E inspirou cerca de 40 escritores para fazer esse trabalho. Então, nestes últimos 3.500 anos, a palavra de Deus foi escrita por estes 40 escritores e o autor, o único autor, o verdadeiro autor da palavra de Deus é o próprio Deus, não é? Que foi a sua autoria, não é? Podemos dizer que simplesmente, porque a Bíblia apresenta-nos bastantes, aliás, cada livro, a maior parte tem um nome, não é? Podemos encontrar aqui, por exemplo, os Evangelhos, Lucas, encontramos Mateus, encontramos o livro de Isaías, encontramos outros livros mais como Ruth, encontramos também Jeremias e outros mais, Jonas, Miqueias, e por aí fora. Estes homens, principalmente, os profetas, não é? Eles não falaram deles próprios, não é? Eles não escreveram pela sua própria autoria. De todo. Eles não falaram acerca daquilo que eles pensavam. Não, eles foram inspirados por Deus para escrever aquilo que escreveram. Eles não decidiram fazer as coisas da sua própria cabeça. Até existe uma forma apologética de tratar o assunto. Uma da forma apologética é nós dizermos que punhamos 40 pessoas em quartos, à parte. Uns num quarto, outros no outro. Será que as 40 pessoas falariam o mesmo assunto e bateria tudo certo? Certamente que não. Certamente que um falaria acerca de jardinagem, e o outro falaria acerca de futebol, e o outro falaria acerca de bricolagem, e outro falaria acerca de tantas e tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus, toda ela bate certo. Os 40 escritores, eles escreveram todos eles certo, todos eles a combinar. Porquê? Porque houve um autor por cima deles que os induziu, os inspirou, os conduziu a escrever a palavra de Deus como ela é. Está na voga estas últimas 2-3 semanas um tema bastante pertinente, começando pelaquela declaração do Papa Francisco, né, em relação à questão do casamento, ou à aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois alguns teólogos vieram também declarar que a Bíblia estava desatualizada. O que é que tens-nos a dizer sobre isso, Paulo? Aquilo que tanto o Papa como principalmente um pastor disse há bem pouco tempo acerca do facto de estar desatualizado, eu não creio que a Bíblia está desatualizada. O que creio é que nós é que poderemos estar, e estas pessoas que se referiram dessa forma estão, de facto, desatualizados. Esses estão desatualizados. A Bíblia não está desatualizada. A Bíblia é atual, é contemporânea e continua a ter e a ser importante para nós. A Bíblia traz o ensinamento correto. Acerca dessa situação, por exemplo, este pastor, por exemplo, dizia que a Bíblia estava, de facto, atual. E não é por 2 ou 3 versículos que nós vamos ter que... Não. A Bíblia diz claramente e ensina claramente que o casamento homossexual, a relação homoafetiva, ela é pecado. Ela é pecado aos olhos de Deus. E a Bíblia não muda. É o que a Bíblia diz e ponto final. Em relação ao amor de Deus pelas pessoas, achas que Deus ama as pessoas que têm um comportamento desviante? Claro que sim. Nós somos conservadores na doutrina, mas progressistas no amor. Conservadores na doutrina no sentido de dizer é aquilo que a Bíblia diz, é pecado. Por outro lado, estas pessoas são dignas e são dignas do amor de Deus e do nosso amor também. Deus ama estas pessoas. Deus quer que estas pessoas venham ao conhecimento da verdade.
e Deus verdadeiramente estende a sua mão de misericórdia para com elas. Tal como a Igreja também deve amar estas pessoas, amá-las com grande amor, e todas elas que vierem até nós receberão um grande abraço da nossa parte, um grande carinho da nossa parte, mas a palavra é a palavra. Aquilo que é correto, aquilo que é certo e aquilo que está errado é errado. Então, continuamos a denunciar o pecado amando o pecador. Achas que há possibilidade de transformação numa pessoa com comportamento desviante de vários anos, que mantém uma dificuldade, mantendo um comportamento que parece que lhe domina e que ela aceita como normal na sua vida? Ok. Há uma oportunidade para todo o ser humano. Todo o ser humano tem uma oportunidade da parte de Deus. Deus opera através do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é clara na vida da pessoa e a pessoa é transformada. Tantas e tantas pessoas têm recebido essa transformação ao longo de séculos. Pessoas que viviam, por exemplo, na prostituição, pessoas que viviam no adultério, pessoas que viviam no alcoolismo, no tabagismo, em tantas e tantas coisas foram transformadas pelo poder de Deus. E também nesta área existe a possibilidade de transformação. Esta pessoa, e com todo o amor digo isto, esta pessoa que passa por este problema pode ser transformada pelo poder de Deus, mas precisa deixar que o Espírito Santo entre na pessoa e transforme o que tem a transformar. Poderá não ser fácil, poderá haver um conflito às vezes interno, poderá demorar até algum tempo, mas Deus tem todo o poder para transformar vidas e para transformar também estas situações. A palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que ela é penetrante, não é? Que ela é poderosa, que ela é eficaz. Achas que uma pessoa começar a ler a Bíblia, a leitura da Bíblia em si poderá ajudar as pessoas numa transformação de vida, numa alteração sem dúvida do seu alguma. comportamento? A palavra, ela realmente entra, ela realmente penetra, ela realmente transforma. Quando nós começamos a ler a palavra, começa a haver uma transformação em nós. Há uma mudança de caráter, há uma transformação de vida e a palavra de Deus vai, de alguma forma, destruindo o que é mau e construindo algo bom em nós. Isto é, nós vamos percebendo o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é trevas. Deus vai nos fazendo caminhar e endireita as nossas veredas. A palavra de Deus, de facto, choca connosco, nos confronta. E é preciso também perceber que a pessoa que vai estar connosco e a pessoa que está a passar por este problema vai ser consolada pela palavra, mas ao mesmo tempo vai ser confrontada com a mesma. Vai ser consolada e confrontada. Confrontada porque muitas vezes vai pensar que está a ser ofendido ou está a ser, de certa forma, maltratado. Mas não. A palavra tem como objetivo curar e sarar vidas, transformar vidas. Segue a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus para teres vida e vida com abundância. É interessante que alguns dos símbolos da Bíblia, né, em relação à palavra de Deus, por exemplo, um espelho, um martelo, água. Queres-nos falar um bocadinho sobre estes símbolos e outros mais? Ok. Quando nós abrimos a palavra de Deus, ela é como um espelho para nós. Nós abrimos a palavra e olhamos e vemos o nosso próprio reflexo. Quando o caro que assiste aqui a esta online, esta transmissão, quando olhares para a Bíblia, quando leres a Bíblia, tu vais ler e vais ver como um espelho o reflexo de quem és. E quando começares a ler, depende do que vais ler. Isto é, ao leres, tu vais ver o teu reflexo. Será que vais ver um bom reflexo? Bem, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, então, que de início, ao leres a Bíblia, se calhar, não vais ver propriamente um bom reflexo de ti mesmo. Ele é também martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus também é como um martelo que vai dando até nos mudar e até nos transformar. Mas a ideia tem a ver com
reflexo. Mais uma vez eu digo, quando tu te olhas ao espelho, o que é que vês? Quando olhas para a palavra, o que é que tu vês? Vês coisas boas ou vês coisas más? Se te vês num mau reflexo, se o teu reflexo não é assim tão agradável, é preciso começar a mudar e a cumprir o que lá está escrito na palavra de Deus, para seres melhor e para chegares à estatura do varão perfeito, à perfeita imagem de Cristo. Há pessoas que dizem que a Bíblia é um livro muito difícil de ler, muito confuso. Paulo, queres-nos trazer algum conselho para alguém que ainda não teve coragem de abrir a Bíblia, ou tem aberto a Bíblia, ou lido a Bíblia, mas não sabe como ler, como procurar na Bíblia? Podes nos ajudar? Acima de tudo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Aqueles que leem a Bíblia de uma forma carnal ou humana, e eu não quero ofender ninguém que esteja a assistir, obviamente, mas que veem a Bíblia apenas de uma forma humana, carnal, uma leitura normal ou secular, muitos deles não vão entender, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente falando. E só com a ação do Espírito e o Espírito Santo em nós é que nós vamos começar a compreender o texto. Muitas pessoas que ainda não tinham aceitado Jesus não compreendiam o texto, mas quando levantaram a sua mão, ou mesmo em casa aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, a palavra de Deus começou a ficar mais clara. Ficou mais clara porquê? Porque agora o Espírito Santo já habitava dentro da pessoa. E aí o Espírito Santo começava a esclarecer e esclarece a pessoa. É óbvio que existem textos um pouco mais difíceis e complicados. O próprio apóstolo Pedro fala disso. O próprio apóstolo Pedro diz que existem pontos difíceis e complicados que os indoutos e que aqueles que estão de forma torcem, mas nós compreendemos. E também em Deuteronômio está escrito que há certos pontos que são realmente muito complicados. E quando nós não compreendemos, deixamos para o Senhor. E o Senhor, de facto, existem situações um pouco mais complexas, não é? Mas fique firme e eu quero aconselhar o caro ouvinte que está a ver este online que leia o texto, busque também fontes credíveis e boas fontes, ok? Para compreender o texto e, acima de tudo, que a ação do Espírito Santo possa fazê-lo compreender e aplicar aquilo que tem lido. Paulo, a Bíblia tem sido um dos livros, podemos dizer, um best-seller, o livro mais publicado, mais traduzido em todo o mundo. Qual a razão dessa tão grande divulgação? Acima de tudo, porque Deus está por detrás disto. Deus realmente criou este texto, deu aos homens, e aquilo que acontece é que o ser humano tem recebido a palavra, tem sido transformado pela palavra e gosta e quer também passar esse texto a todo o mundo. Realmente a Bíblia Sagrada tem sido um best-seller enorme, tem vendido, é o livro mais vendido da história da humanidade. Agora, como está aqui nesta imagem também, já está em variadíssimos moldes e plataformas. Até mesmo no nosso smartphone nós podemos chegar à Bíblia Sagrada. É muito fácil, é gratuito através também destas plataformas. Portanto, está à mão de todos. Todos podem ler a palavra de Deus. E se todos lerem o manual de instruções, as pessoas vão ter menos problemas, vão ter menos situações graves na sua vida. Eu quero convidar a todos, claro, a ler. Todos devem ler o manual de instruções para não terem problemas na sua vida. É isso. Então, a Bíblia está acessível e é interessante umas palavras que Jesus ele deixou para os discípulos também, para todos nós. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, não é? Uhum. A palavra de Deus deve ser lida porque ela traz transformação. Paulo, queres complementar? Sim, realmente nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é verdade. Nós muitas vezes nos alimentamos diariamente, nosso pequeno almoço, jantar, e pensamos que o nosso alimento só parte daí. Se calhar alguém que está a assistir nos pensa
que o alimento para a sua vida só é comprado no Pingo Doce, no mercado, no livro, passa publicidade, não é? Mas não, a nossa vida espiritual e a nossa espiritualidade se alimenta da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quando você se alimentar da Bíblia Sagrada, então sairá mais forte e vai começar a perceber que o seu espírito começa a ficar enriquecido, fortalecido, e isso muda a sua vida. Então, tal como Jesus disse, e é verdade, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus, tal como acontece na tentação do deserto, ali, quando Jesus é tentado, e ele é tentado pelo próprio Satanás, que diz, olha, transforma estas pedras em pão. E ele responde-lhe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É verdade. Estamos quase a concluir o nosso tempo e queremos deixar para nossos amigos, senhoras que estão connosco, os irmãos na fé, claro, uma saudação para todos os crentes, não é? Mas principalmente os amigos, aqueles que nos acompanham neste live e também depois a posterior que estarão acompanhando também. O nosso desafio, o meu desafio para cada um de vós é verdadeiramente tomar uma iniciativa. A iniciativa é pôr Deus à prova. A Bíblia diz que Deus, ele é real. Deus, ele é real. E podemos encontrar Deus, né, quando nós nos aproximamos dele. Aquele que busca, esse encontra. Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o vosso coração. Há pessoas realmente que estão em aflição, pessoas que têm um vazio no seu interior e não sabem como preencher. Estão buscando muitas vezes em filosofias, em religiões e terapias orientais e outros até, infelizmente, até estão buscando até na astrologia, estão buscando em algumas coisas que não são tão recomendáveis, né? Mas eu queria deixar um desafio. Há um vazio dentro de cada um de nós. Você tem um vazio. Eu quero dizer nesta noite que Deus, ele quer preencher esse vazio. Jesus, ele veio à Terra, ele veio para nos trazer essa paz. Ele disse, dou-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele tem paz para ti, ele tem o perdão para ti, ele tem alegria para ti, ele tem segurança para ti. Há pessoas que vivem com medo do dia de amanhã, com medo da morte, pois Jesus, ele morreu a morte e pagou o castigo que estava destinado a ti. Porque a Bíblia diz que a alma pecar, essa certamente morrerá. Mas Jesus, ele pagou pelos teus e pelos meus pecados, aquele que foi declarado sem culpa. Pôncio Pilatos disse, não vejo nesse homem crime algum. Verdadeiramente as palavras de João Batista se concretizaram. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele morreu para te dar vida, para que tu não tenhas que provar a morte eterna. Simplesmente hoje o que é que temos que fazer? Entregar a nossa vida a Jesus. Faz uma oração, fala com Jesus. E aqui já foi declarado nesta noite a possibilidade de ter uma Bíblia. É bom termos uma Bíblia em papel, uma Bíblia, na verdade, em que nós podemos desfrutar, na verdade, aqui da leitura, que é muito interessante, mas também, através de uma aplicação de telemóvel, nós podemos também ter a Bíblia através do próprio você que está seguindo também aqui num PC, num tablet, você pode procurar também Bíblia Sagrada e começar a ler a palavra de Deus, né? O meu desejo e o nosso desejo é que cada um possa tomar a melhor decisão da sua vida, entregar a sua vida a Jesus e nesta noite estamos chegando ao fim. Paulo, queres deixar uma palavra final também para os nossos ouvintes? Sim, acima de tudo, alimente-se da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. De facto, a Bíblia faz toda a diferença e se você ler a Bíblia Sagrada, as coisas vão começar a mudar. E vivemos tempos difíceis e complicados, não é? E muitos de nós temos tantos problemas e tantas situações difíceis, mas ao ler a palavra de Deus, você vai ganhar a paz tão necessária e vai ter uma vida diferente, vai começar a viver uma vida mais organizada, mais orientada. Porquê? Porque está a seguir o manual de instruções da sua vida. Obrigado, Paulo.
Então, para todos vós, quero desejar uma boa noite e que Deus ricamente abençoe. E 2 ou 8 dias, cá estaremos mais uma terça à noite, mais uma vez com o Pastor Paulo, num tema atual também para si. Até lá, que Deus ricamente abençoe, uma boa semana. E para todos que estão nos 121 concelhos que estão confinados com alguma dificuldade no fim de semana, dentro do possível, procure dentro do horário da sua igreja, aqui em Trajós e em Cascais e Oeiras, estamos os trabalhos às Oeiras e Trajós, próximo domingo às 9 da manhã e às 11 da manhã, em Cascais às 10 da manhã. Então, participe e que Deus ricamente abençoe. Uma boa semana de paz para cada um.